Então, que a gente já vinha chamando a atenção e que se confirmaram ontem. Bom, o desenho tático do Flamengo foi um 4-2-3-1. Então, ele fez Pulgar e De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique como ponta e Gabigol na frente. O Bruno Henrique se aproximava, o De Arrascaeta, principalmente, se aproximava como dupla, quando perdia a bola, voltava um quarto, mas voltava quase nunca, porque o Flamengo, e esse é o ponto central, independentemente de as referências, ou maiores referências do Felipe Luiz serem Jorge Jesus ou Simeone, quem você preferir, os dois são referência para ele, e são modelos de jogo antagônicos nos desenhos táticos, muitas vezes na postura ofensiva do Jesus e um pouco mais defensiva do Simeone, mas os dois têm esse princípio que é subir para pressionar a saída de jogo do adversário. E o que ficou claro no primeiro jogo foi que vai fazer isso, pressionar. O segredo para isso não é subir a louca, a Bangu. O segredo é você subir na hora certa, fazer a pressão no lugar certo, pressionar o homem da bola, ter o homem da sobra para recuperar a bola. Não é necessariamente para desarmar, mas para interceptar e recuperar a posse. Perdeu a bola, sobe. Esse é o princípio básico do Felipe Luiz. Bom, isso aqui é a parte. O desenho foi esse que eu falei. 4-2-3-1. Com a bola, o De Arrascaeta se aproximava do Gabigol, o Bruno Henrique dava largura para o campo pela direita, o Gerson vinha um pouco mais por dentro e o Wesley dava largura para o campo pela direita. Aí aconteceu aquilo que eu citei ontem, ou seja, o losango de meio campo do Corinthians, com Rian, Charles, Rian, Coronado e Garro. Ao contrário, né? Rian marcando aqui, o Coronado marcando aqui, o Garro aqui, Coronado aqui, Charles aqui. Então, Rian, Charles, Coronado e Garro. O que acontece quando você faz um losango de meio campo? Você abre o corredor. E se o jogo do Felipe Luiz com a bola era muito dos corredores, Wesley pela direita, Bruno Henrique pela esquerda, você abriu, você desguarneceu o corredor. O Charles tentava compensar, o Coronado tentava compensar o lado de cá, o Charles tentava compensar o lado de cá, mas explodia tudo do Bruno Henrique no Fagner. Por quê? Porque não tinha o homem da compensação do lado, ele estava por dentro. Então, isso facilitou muito o jogo do Flamengo. Quando você põe os três zagueiros e faz linhas de 5, isso fica mais fácil de marcar. Por quê? Como você percebe aqui, você ampliou a linha de defesa, você bloqueou o corredor. O Flamengo continuou superior no segundo tempo, mas menos do que foi no primeiro tempo. Muito bom, PVC. Recebemos um superchat aqui, ó, do Antônio Muniz. Valeu, Antônio. Ele falou, bom dia, Felipe era discípulo de Jesus. Agora são 13, né? Porque 12 apóstolos e agora o Felipe, 13. Mas eu escutei muita gente também falar, gente, calma, não é assim, ele acabou de chegar. Coisas legais da Márcia pondera justamente isso. Falou que quando os jogadores querem jogar, é o que acontece no Flamengo. Deixa o pessoal curtir esse momento. O Morton Oliver, acho que é isso. Felipe Luiz, em 2 dias de treino, colocou o Tite no bolso. Dá pra gente falar isso mesmo? Ou foi apenas, como disse a Coisas Legais da Márcia, esse ambiente que mudou um pouco, PVC? Eu acho que a gente vai ter que ver. Vou voltar para o que eu disse ontem. Eu acredito muito no Felipe Luiz como técnico. Acho que está nascendo um grande técnico. Mas um grande técnico precisa de respaldo e tempo de trabalho. Assumir no dia 2 de outubro e ser campeão dia 20 de novembro não é simples. Então, para ele ser um grande técnico, precisa entender etapas de trabalho. O Flamengo jogou muito bem contra o Corinthians, melhor do que o resultado. Talvez não faça o mesmo jogo contra o Bahia no sábado. Vai haver oscilações. A lógica é que existam oscilações, como houve com o Jorge Jesus, que perdeu para o Emelec, que perdeu para o Bahia. Então, precisa ter paciência e entendimento de que está nascendo um grande técnico, desde que se dê respaldo para esse grande técnico trabalhar.
Aqui na nossa enquete, Hernan citou o que fez o Flamengo mudar tanto. A galera tá votando no Felipe Luiz, que foi ele que acertou o time, 48% dos votos. 28% acham que os jogadores estavam mais afim com essa mudança de técnico. 13% Corinthians colaborou e 11% foi só tirar o Tite. Qual é o seu voto na nossa enquete? Não, dentro das opções, eu acho que é o Felipe mesmo, porque é evidente a presença do Felipe mudou o ambiente do Flamengo. Trouxe mais aquela. Não que faltasse vontade, mas é que assim. O ambiente com o Felipe Luiz e a figura do Felipe Luiz, conhecido como ídolo de torcida, querido pelos jogadores, respeitado pela direção, um cara que atendeu um chamado aos 45 do segundo tempo. Não é fácil assumir o que ele está assumindo, uma semifinal de Copa do Brasil depois de uma eliminação de Libertadores e ainda um Campeonato Brasileiro pela frente. Não é fácil. A coragem e a convicção do Felipe Luiz ao aceitar o convite. Então, assim, junta tudo isso, traz um ambiente mexido. Vou trazer aqui um bastidor, por exemplo, do Gabigol, que acho que ilustra muito o que tem acontecido e o que daqui para frente pode acontecer. É, as informações que a gente tinha antes do jogo era que o Gabigol começaria no banco. Eu conversei com uma pessoa do Gabigol ontem à tarde que me disse, ele está empolgadaço. Se entrar, e essa pessoa não, né, obviamente sabia que ele iria jogar de titular, mas não me deu a informação ali de bandeja. Mas a frase era: se o Gabigol entrar, ele tá com muita vontade. Ele tá assim, ó, querendo muito o jogo hoje. E de fato, isso se concretizou quando o Flamengo chegou no estádio. O Gabigol chegou com um semblante muito concentrado. Parecia aquele Gabigol que a gente via momentos antes de uma decisão de Libertadores, onde ele foi fundamental e decisivo. Quando o Flamengo chega para fazer o aquecimento no Maracanã e a torcida fazendo aquele barulho, quem puxa a fila de todos os jogadores é o Gabigol. O Gabigol, antes, quando não estava atuando, estava no banco de reservas, ele não era o primeiro a chegar no campo. Vinha com os reservas, depois dos titulares que entram primeiro. Então ele veio puxando a fila e entrou correndo e já estava fazendo aquele trabalho, o aquecimento do Gabigol ontem foi num outro ritmo, foi num ritmo muito mais acelerado. Trabalho de finalização ali no aquecimento, Gabigol concentrado, querendo botar bola na rede. Então, assim, era um Gabigol mais ligado, era um Gabigol falando dentro de campo, olhando e gesticulando com o Felipe Luiz. E isso com outros jogadores também. Então, assim, a presença do Felipe Luiz motivando os outros jogadores mexe com o ambiente do Flamengo. E aí isso não é uma crítica do Tite. O Tite não conseguiu. Normal. É que a chegada do Felipe Luiz, ele traz outros ingredientes, traz outra bagagem. É um cara que conhece o sistema Flamengo, conhece os dirigentes, conhece os jogadores, conhece a torcida, sabe falar para a torcida. Deu ótimas entrevistas, né? Entrevista de apresentação, entrevista pré-jogo, entrevista pós-jogo, foram ótimas declarações do Felipe. Então, acho que junta tudo isso, é um Flamengo promissor. Obviamente, tem o jogo da volta, o Corinthians tem todas as condições de virar, mas o que se vê ali do primeiro movimento do Felipe Luiz é algo promissor, sim. A gente tem as imagens, André, né, do Gabigol na resenha com os jogadores e também dele com o Gustavo Henrique. Olha lá, primeiro vamos mostrar aí as fotinhas que o nosso querido repórter fotográfico André Hernan trouxe pra gente. Essa cena foi no final, já estava todo mundo no vestiário, a torcida já tinha praticamente saído toda, e eu olhei aquela cena e falei, opa, eu quero registrar isso aqui, porque é interessante. Aqui no canto que a gente está vendo, tem um influenciador, um repórter, não sei o termo, mas está lá gravando um conteúdo. O Léo Ortiz conversando com o Charles, e acho que é um integrante do staff ali do Flamengo. E ali do outro lado tá o Hugo Souza com o Gerson, e eles trocaram uma resenha longa. O Mateuzinho, que jogou, entrou bem ontem, inclusive, e o Léo Pereira.
Então, assim, foi um Fla Corinthians ali que ficou ó, uns 10 minutos ali na resenha e tava bastante animado. Ó, o Gabigol, antes do jogo, indo falar com o Gustavo Henrique, que é muito amigo dele. Aliás, o Gustavo Henrique deu a camisa do Corinthians de presente que o Gabigol vestiu naquela polêmica toda. Aí o Yuri Alberto, né, do Santos, meninos da Vila ali também são bastante amigos. E o Yuri Alberto foi muito legal com o Gabigol, desejando sorte para ele nessa retomada. Então, era um ambiente assim que, ó, você vê o Gabigol diferente mesmo para esse jogo e tudo é o efeito Felipe Luiz. Tem uma pergunta, Renan. Você estava no Maracanã. A gente sabe que lá na polêmica da camisa, que você acabou de relatar, o Gustavo Henrique para o Gabigol, o Maracanã, no primeiro momento, se dividiu. Né? Tinha hostilidade ao Gabigol, tinha um pedaço que aplaudiu o Gabigol. Como foi ontem o Maracanã em relação ao Gabigol? PVC, quando soltaram a escalação e o estádio já estava cheio, o nome do Gabigol foi o mais forte. Né, de todos os atletas ali na escalação, desde o Rossi até o Gabigol, que foi o último, foi o mais forte dos jogadores. Óbvio que houve um frisson grande com o Felipe Luiz, que foi anunciado o treinador depois que passa a linha de jogadores. O Gabigol, quando sai para o intervalo, foi muito aplaudido ali na saída do túnel. Quando ele é substituído, ele sai aplaudido pelo estádio e a flamureta, que a gente brinca, que é aquela muretinha que fica atrás dos bancos de reservas, torcedor levantou para aplaudir o Gabigol. Então todo mundo que estava ali naquela parte ali das cadeiras, que a gente chama de flamureta, até o anel de cima, todo mundo fez questão de levantar para aplaudir o Gabigol. Então, assim, daquele ambiente que a gente via nas redes sociais e propriamente no Maracanã, quando ele vestiu a camisa do Corinthians, é outra história. Assim, o que se fala das pessoas próximas ao Gabigol, e até mesmo ali que eu ouvi conversando com o outro no Maracanã, é que a chegada do Felipe Luiz, dando moral e falando do Gabigol da maneira que ele está falando, de recuperar o jogador, pode mudar o rumo do futuro do Gabigol no ano que vem. Pode ser que a gente não tenha, e isso é forte, pode ser que a gente não tenha um Gabigol no mercado no ano que vem. E sim um Gabigol renovando o contrato com o Flamengo, se tudo caminhar da maneira que está caminhando. Olá, essa é uma boa informação, hein, PVC? Você concorda? Não, acho que tem que ter tem um ponto aqui nessa renovação que eu acho que é o que o Gabigol quer fazer, e o Rodolfo Landim já disse que tem uma proposta que ainda está na mesa, que é uma proposta de 1 ano de contrato. Então, se ele topar a proposta que o Flamengo fez para ele, ele renova o contrato. Né? Chama o Marcos Braz e fala, então, aquela proposta que você me ofereceu de 1 ano, aquilo lá eu topo. Ele renova o contrato. Agora, o grande ingrediente de hoje é dia 3 de outubro, a eleição é dia 9 de dezembro. O fato de o Flamengo ter assinado o contrato com o Felipe Luiz até dezembro de 2025, indica que esta direção não vai deixar de tomar decisões executivas em função da eleição. O presidente Rodolfo Landim, ele pode assinar o que ele quiser assinar. Mas é claro que isso vai ter um impacto na próxima gestão. Então, eu acho que tem este ponto a entender. Tem uma relação que se desgastou, tem uma proposta que foi feita que é menos que o Gabigol quer. O Gabigol pode perfeitamente esperar o dia 10 de dezembro, entender se o presidente do Flamengo vai ser o Rodrigo Dunchi com o Rodolfo Landim CEO, a primeira eleição para CEO da história do planeta. Isso é um absurdo, né? Vamos combinar. É brincar de ser Vladimir Putin. O Putin é eleito presidente, depois é primeiro-ministro. Quando ele pode voltar a ser presidente, tira o Medvedev de presidente e volta o Putin para ser presidente. 2 mandatos, não pode o terceiro, volta o Medvedev para ser presidente, volta o Putin para ser primeiro-ministro. Estão brincando, né? De desrespeitar o estatuto. Mas vamos lá. O Gabigol vai saber se o presidente vai ser o Rodrigo Dunchi com o Rodolfo Landim CEO,
se o presidente vai ser o Luiz Eduardo Batista ou BAP, se o presidente vai ser Maurício Gomes de Matos, ou se vai ser Valim Vasconcelos, ou Delair Dombrowski. E aí ele vai assinar com quem for o presidente, se ele quiser assinar. O presidente, já tem 5 candidatos, pode fazer um ano de contrato para cada candidato.